Depois quiser alguma coisa a mais? Não, né? Vem cá, meu pastor. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Cadê a Renata? Vem cá, Renata, lá pelo seu marido. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor. Amém. A unha está aí, não tem a boca não, tá? Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Deus, pelo louvor. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que tu já faz presente nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, hoje eu te entrego a vida do pastor Leonardo nas tuas mãos. Ó Deus, faça dele, ó Deus, um vaso, ó Pai, escolhido nas tuas mãos. Através da vida dele, Senhor, venha falar aos nossos corações. Ó Deus, que venhamos sair daqui renovados, Senhor. Não como entramos, Senhor, mas restaurados, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala, ó Deus, aos nossos corações. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Está feliz? Amém. Estamos felizes, graças a Deus. Vamos, pega a sua Bíblia aí, vamos declarar o que a Bíblia é para nós nessa noite. Com muita ousadia e fé e certeza do que a Bíblia é para cada um de nós. Amém? Esta É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Capítulo 7. Do verso 54 até o verso 60. Amém? Diz assim: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhe, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles tapavam os ouvidos e os gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não nos culpe por esse pecado. E com isso adormeceu. Amém? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esses irmãos, ó Pai, a qual entregaram suas vidas, foram fiéis a Ti e hoje para nós, ó Pai, são espelhos, ó Pai, exemplos a serem seguidos. Meu Pai, que nessa noite os nossos corações venham estar abertos. Abra o coração da Tua igreja, abra a mente da Tua igreja para receber do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem, Deus, a transmitir para cada um de nós nessa noite.
Senhor, eu quero entregar, Senhor, cada vida que entrou a esse lugar, cada pessoa, Deus, que adentrou aquela porta, Deus. O Senhor conhece, o Senhor sabe como cada um entrou aqui, o Senhor sabe das necessidades, das dificuldades. Deus, o Senhor hoje, que o Senhor hoje, Deus, possa ir de encontro a essas necessidades, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, entregamos, ó Pai, a Tua casa, a Tua igreja, entrega ao Senhor a minha vida nas Tuas mãos, que hoje, Senhor, eu possa, Deus, ser canal de bênção nesse lugar. É o que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, querido. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta a ela assim: você é cheio de graça? Ou melhor, você é cheio da graça? Se não, cheio de graça vai pensar que foi só engraçadinho, né? E o Nilo nem está aí. Se fosse o Nilo, até nada de bom, mas o Nilo nem está aí, você é cheio de engraçadinho. Então, você é cheio da graça. Hoje nós vamos falar uma coisa que me impactou essa semana. Eu descobri lá um link aonde são estudados todos os livros da Bíblia, né, em áudio, e é fantástico. O narrador, o cara que narra, o cara que faz os estudos, é fantástico. O cara, ele te coloca dentro da história, ele te explica os contextos, ele te explica as coisas da época, o porquê disso, o porquê daquilo. Fantástico. Para quem trabalha e não precisa de atenção, quem trabalha com medida, com serviço perigoso, é excelente para você estar ouvindo esse estudo fantástico demais. E essa semana eu estava ouvindo, né, sobre Atos, quando começou, né, eu escolhi lá o livro de Atos para eu estar ouvindo, e fantástico. Eu já tinha visto, né, quando você tem uma pregação que você prega aqui, onde é o seu dia de pregar, quando chama para pregar, quando você acaba de pregar, o bom soldado já tem que ficar ligado que você não sabe o próximo dia, né, que você vai ser convocado de novo. Então assim, eu já fui procurar outro, né, pedindo a Deus direcionamento para procurar outra pessoa para estar falando. E eu fui no livro de Atos e eu ouvi sobre Estevão. É tremendo demais. Tremendo demais a vida de Estevão. Tremendo demais o que esse homem fez. Morreu com tão pouca idade. Viveu um curto período nessa questão do ministério, mas o que esse homem fez com a sua coragem, com a sua fé, com a sua dedicação, ele mudou, né, a história, o primeiro marco da Bíblia. E nós podemos ver, mas era um homem tão cheio de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem tão fiel e morreu da forma que morreu. Isso me fez refletir e pensar muito sobre a nossa postura e a nossa situação de hoje como cristãos. Mas vamos lá. Nós vemos lá no capítulo 6 de Atos, ele vem falando ali, quando começa ali, a igreja começou a crescer, né? A igreja começou a crescer, a multiplicar as pessoas, e quando a igreja vem com os 12, né, eles começam a trabalhar e a igreja começa a crescer ali, conforme foi crescendo, foi surgindo também a necessidade normal como qualquer outra coisa. Então assim, começou a faltar pessoas para trabalhar. Assim, às vezes, como o pastor faz aqui, né, as coisas acontecendo, quando surgiram as células, que começou a crescer as células, precisou de gente para trabalhar nas células. E assim também a igreja de Atos começou a crescer. E com isso começou a acontecer necessidades. Começou a aparecer alguns buracos que precisavam de material humano. Então começou, nós vemos lá que eram trazidas todas as ofertas, colocadas aos pés dos apóstolos para dividir, para que ninguém passasse necessidade. A igreja era uma só. Então, nessa divisão das coisas,
as viúvas começaram a ficar defraudadas, começou a faltar algumas coisas para as viúvas. Então, nisso daí, eles fizeram uma reunião, os discípulos fizeram uma reunião e trouxeram 7 homens. Dentro desses 7 homens veio Estevão. E nós vemos que eles pegaram esses 7 homens foram instituídos os primeiros diáconos na Bíblia, para justamente cuidar e fiscalizar essas coisas, para que as coisas começassem a ocorrer tudo normal de novo. Por quê? Os apóstolos, eles estavam no ensino da palavra, então eles não podiam sair do ensino da palavra para cuidar dessas coisas. Então foram instituídos esses 7 homens. E nisso, se você quiser saber o nome deles, eu vou falar aqui, porque para a gente falar da história de Estevão é muita coisa, sabe? É muita coisa que te engane para você falar. Então, no capítulo 6, vou deixar para você ler em casa essa semana, você vai ver lá os outros 6 homens que foram escolhidos. E nisso foram instituídos os diáconos e Estevão. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio da graça. Cheio da graça. Fala que ele era cheio da graça e que ele fazia prodígios. Aí eu falei assim, cheio do Espírito Santo e cheio da graça. Eu falei assim, o que é ser cheio da graça? O que é ser cheio da graça? Alguém sabe o que é ser cheio da graça? O que é ser cheio da graça? Não, a graça é um favor imerecido, certo? Agora, o que é ser cheio da graça? Eu anotei, sabia? Achei tão engraçado, achei tão bom que eu anotei. É uma pessoa que ela atrai outras pessoas, com as suas palavras e suas atitudes. Uma pessoa que atrai outras pessoas. Ela atrai. Aí nós podemos ver por que a Bíblia fala que Estevão fazia prodígios e milagres. Aí nós vemos na Bíblia por que as pessoas começaram a ir até, as pessoas começaram a quererem estar junto, porque ele atraía. Se nós formos ver as características de Estevão, era um homem honesto, era um homem simples, era um homem humilde. Era tudo essas características que atraía as pessoas. A Bíblia fala que ele era um homem cheio, tão cheio da presença do Espírito Santo. Uma coisa que me chamou a atenção, porque o que fazia a diferença na vida de Estevão contra o pessoal do Sinédrio ali, não era a pessoa normal, física de Estevão, não era, melhor dizendo, não era o intelecto de Estevão, o intelecto natural de Estevão, porque pelo intelecto natural de Estevão, os homens sabiam mais que ele, os doutores sabiam mais que ele, mas a Bíblia fala, o que fazia diferença na vida de Estevão era a presença do Espírito Santo de Deus, que trazia entendimento, que dava discernimento e que dava conhecimento. Em nada, e por que os caras ficavam bravos com ele? Por que os caras queriam, né? Eles não conseguiam derrotar ele na palavra. Por mais conhecimento que eles tivessem, eles não conseguiam, em debates, em discussões, eles não conseguiam derrotar Estevão, por causa da presença do Espírito Santo na vida de Estevão. Ele era diferenciado. E nisso eles ficaram bravos, e eles começaram a perseguir, né? Assim como foi Daniel foi perseguido,
pela fidelidade. Nós precisamos acabar com esse cara aí, porque senão não dá. Nós precisamos fazer algo contra esse cara aí, porque senão daqui a pouco e eles não conseguiam derrotar Estevão. Aí nós vemos o que eles fazem. Contratam pessoas para falar que Estevão estava blasfemando. Contratam pessoas para falarem mentiras sobre Estevão. Aí nisso tudo ele é levado para o Sinédrio. Chega lá, ele faz uma declaração linda. No capítulo 7, ele pega lá de Abraão e vem falando todas aquelas declarações ali, vem falando de Abraão, vem falando de Moisés, vem falando ali uma declaração linda, que você pode ler também, não vou ler porque são 55 versículos. 55 versículos. E ele vem falando aquilo de tudo ali, declarando tudo perante, e isso enfurece a eles. Aí eles pegam e entram no texto onde a gente leu. Eles pegam, rangeram os dentes, para vocês verem. Já viu quando uma pessoa arranja o dente de ódio, de raiva da outra pessoa? Foi dessa forma que eles agiram com Estevão. Eles pegam Estevão, jogam Estevão do lado de fora. E isso é uma das coisas que mais me marcou. Que em momento nenhum, Estevão, ele teve a oportunidade simplesmente de se calar. Ele teve a oportunidade simplesmente de dar um passo atrás. Ele teve a oportunidade. Mas em momento nenhum ele escolheu isso. Em todo momento ele preferiu ser fiel. Em todo momento ele preferiu cumprir a vocação, aquilo que Deus tinha colocado sobre ele. E ele só estava brigando, ele só falava que o sacrifício não precisava mais, a pregação dele era essa, que não precisava mais do sacrifício, que Jesus tinha levado o sacrifício. Essa era o tipo de pregação, era a mesma pregação de Jesus. E isso fez com que os incomodasse. Mas em momento nenhum ele foi covarde. Em momento nenhum. A vida dele, ele era tão cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que ele não teve medo em momento nenhum de morrer por aquilo que ele pregava, por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele vivia. Uma coisa que me chamou a atenção, que traz para os nossos dias, sabe o quê? A Bíblia fala que em nós, em mim, você, habita o Espírito Santo, amém? Quantas vezes nós somos covardes? Quantas das vezes nós damos um passo para trás? Quantas das vezes, quando nós somos apertados em situações e circunstâncias, que nós somos confrontados em circunstâncias, quando nós somos espremidos, quando somos colocados no canto da parede, quantos de nós preferem dar um passo atrás? Quantos de nós hoje, preferem deixar as coisas viverem a largo? Quantos de nós? Só que nós temos que entender que o Espírito, você imagina Deus olhando para nós numa situação na qual nós pregamos algo, nós falamos algo, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E quando a gente é colocado numa mínima situação, a gente muitas das vezes envergonha ao nosso Senhor. E
nessa questão de ser cheio do Espírito Santo, uma outra coisa que eu queria perguntar para você. Para você, o pastor cansa de falar aqui, todo mundo fala, parece que nós não entendemos o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é para você ser cheio do Espírito Santo? Tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é você falar em línguas. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é só porque eu vou a um monte. Profetizo, tenho o dom de revelação, tenho o dom de curar. Dons espirituais, esses dons não te avalia em nada, querido. Não te avalia em nada, porque são dons. São dons. Agora, o que é você ser cheio do Espírito Santo? Às vezes, para algumas pessoas, um pregador ser cheio do Espírito Santo, ele tem que gritar, ele tem que pular, ele tem que espernear. Mas muitas das vezes uma igreja que é cheia do Espírito Santo é a igreja que faz barulho. Agora, eu quero trazer uma coisa para vocês verem. E as atitudes, as nossas atitudes. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai olhar as atitudes, as tomadas de decisões. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu ser cheio do Espírito Santo se eu tenho algo contra o meu irmão? Como? Como que eu posso ministrar? Como que eu posso falar? Como eu posso estar dentro da casa de Deus se eu falo que eu sou cheio do Espírito Santo? Se eu não consigo perdoar situações, se eu não consigo conviver com situações, se eu mudo de igreja porque eu não consigo conviver com situações, como que eu sou cheio do Espírito Santo? Mas se não acontecer isso, não sou eu. Realmente não pode ser você, pô. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, não é sua mais a vida. O seu eu, o seu ego, você tem que deixar. Existem muitas coisas que nós vamos ter que passar. Pessoas são provadas. Quem tem o ego, ela vai ser provada. Por quê? No ego dela. Pessoas que são mentirosas, ela vai ser tratada como? Trancafiada no lugar sem comunicação com ninguém? Não. Ela vai ser tratada, vai colocar ela em situações justamente para ela ser confrontada. Aonde a situação para ela falar mentira. Pessoas que têm ego, ela vai ser confrontada em situações aonde ela vai ter que baixar a bola. Reconhecer. É isso que vai acontecer. É o que nós precisamos entender. Ser cheio do Espírito Santo. As pessoas olharem para nós e ver as nossas atitudes. Ver Deus. A Bíblia fala que Estevão, quando eles olharam para Estevão, depois que eles acabaram de falar, quando eles olharam no rosto de Estevão, o rosto dele era como se fosse de um anjo. Pelas atitudes, por quem Estevão era. Então, assim, nós deixamos às vezes de sermos usados dessa forma pelo Espírito Santo, sabe por quê? Por causa das mesmas coisas, da mesma forma que o pastor, Deus colocou no coração dele, de trazer homens que foram assim, né? Ficaram por trás das malhadas, mas com as suas pequenas atitudes fizeram uma revolução muito grande dentro da Bíblia.
assim como foi Epáfras, igual ele pregou, Ananias, homens que ficaram por trás, o próprio Barnabé, homens que ficaram por trás, mas com as suas pequenas atitudes, igual o Reinaldo pregou sobre deu vários exemplos aqui, as pequenas atitudes deles fizeram uma grande obra no mundo espiritual. Assim nós temos que entender também que da mesma forma, as pequenas atitudes desses homens, boas, fez explodir algo grandioso. Assim também, as nossas pequenas atitudes, de uma forma errada, ela pode também dar consequências muito grandes. Às vezes uma pequena atitude minha errada, que para mim às vezes não tem nada a ver para mim, mas eu estou dando uma legalidade e pessoas ao meu redor estão olhando a minha pequena legalidade. Isso pode explodir em algo muito grande. Então nós precisamos estar ligados em relação a isso aí. Estar ligado. Uma coisa que me chama muita atenção também só para vocês entenderem, é uma questão igual lá de Asaf, quando fala dos instrumentistas, quando fala daquelas pessoas que estavam compondo aquela música para a inauguração do templo, onde todo mundo estava ensaiando. Eles fizeram o relógio de oração para estarem orando, estavam ensaiaram tanto tempo aquela música, onde existia harmonia. A própria palavra diz que em meio aos louvores, Deus age em meio aos louvores. Aonde há harmonia, há a presença de Deus. Aonde há harmonia, se nós andarmos em harmonia com o Espírito Santo, vai haver a presença de Deus em nós. Se nós como igreja andarmos em harmonia, Deus vai fazer algo diferente no nosso meio, porque harmonia. Quantas vezes nós temos que entender que quando nós servimos o mesmo Deus, nós estamos na mesma direção. Não importa se eu estou aqui, o pastor está em Petrópolis e está em qualquer outro lugar. A partir do momento que a sintonia espiritual da igreja, nós como membros da igreja andamos em sintonia, espiritualmente dizendo, quantas das vezes eu ministrei algo na consagração de manhã aqui, às vezes o pastor nem estava aqui de manhã, e chega à noite e o pastor complementa, sem ele saber de nada, algo que foi ministrado na parte da manhã. Quantas vezes isso já aconteceu? Não só comigo, mas com um monte de gente. Alinhamento. Nós precisamos ter alinhamento. Aí eu falei de um homem cheio de graça, né? A outra coisa que ele tinha era compromisso, até por isso que ele foi escolhido dentre tantos outros discípulos que existiam, né? Discípulos que eu falo assim, os que caminhavam juntos. Ele foi escolhido porque eles olharam nele o comprometimento que ele tinha com a obra. Eles olhavam o quanto, né, que ele buscava, que ele orava, o quanto que ele estava junto, andava junto, fazia, como ele conduzia as coisas da melhor forma possível. Comprometimento com a obra de Deus. É uma coisa que nós precisamos ter. Não adianta eu ser espiritual, de orar 8 horas por dia, de ler 5 capítulos da Bíblia por dia, se eu não tiver o comprometimento. Não adianta. O comprometimento com a obra. Porque Deus, não adianta nada eu saber muito, simplesmente para eu simplesmente ficar dentro de casa. A Bíblia fala que nós somos o quê? Fonte
de água viva. A Bíblia fala que de nós fluiria o quê? A Bíblia não fala que eu seria cisterna, caixa d'água, onde vai ficar a água parada. Quando nós fazemos isso, nos enchemos, e não jorra de nós, o que acontece com a caixa d'água que a água fica parada? Se ela estiver destapada, então, dá bicho, dá lodo, dá sujeira. Então, assim, por isso que nós somos fonte. Por que nós somos fonte? Porque se você olhar, vocês já viram, creio, né, que todo mundo aqui já deve ter visto uma nascente, que a água flui, aonde jorra a água, lá, aonde nasce a água, você vai olhar, está sempre limpo. Por quê? A água nasce e vai embora. Ela nasce e vai embora. Então, qualquer sujeirinha que cai, a própria água tira. E assim somos nós. A partir do momento que eu recebi, eu esvazio, vem nova. Assim sucessivamente. Todo dia eu recebo algo novo de Deus. Todo dia eu recebo algo novo de Deus. E entrego aquilo que eu recebi. E amanhã eu recebo algo novo de Deus. Eu entrego o que eu recebi. E eu recebo algo novo de Deus. Talvez muitos de nós não estamos crescendo, sabe por quê? Porque nós não estamos esvaziando. Talvez nós nos achamos que estamos cheios. Você não compartilha. Você não recebe novo. Mas nós vemos que esse homem, o que ele fazia? Ele saía fazendo maravilhas, prodígios e milagres. Tudo que ele recebia do Espírito Santo de Deus, tudo que ele recebia de Deus, ele ministrava na vida das pessoas. Ele ia fazendo. Deus ia dando ele para fazer e ele ia fazer. Agora, e quanto a nós? Quanto que Deus tem colocado nas nossas mãos? Quanto que Deus tem dado? Quantas palavras têm sido ministradas nesse altar? Quantas pessoas que vêm aqui à frente e recebem uma palavra profética, recebem algo de Deus? Quantas vezes o pastor ministra sobre a igreja, ministra autoridade sobre a igreja, ministra unção sobre a igreja? E o que eu e você estamos fazendo com a unção que está sendo ministrada? Vocês acham que Jesus, quando ministrou sobre os discípulos, olha só, a Bíblia não fala lá que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo? A Bíblia não fala que Jesus declarou sobre eles: vão vocês vão viver uma experiência. Quando ele libera aqueles discípulos para ir. E depois, quando Pedro também, quando pregava, vocês acham que como é que eles ministravam sobre... Eles recebiam as palavras proféticas, eles recebiam. Da mesma forma que o pastor ministra aqui sobre a vida, sobre as nossas vidas, era da mesma forma, querido. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença nossa hoje para aqueles homens? A diferença é que eles recebiam aquela palavra com entusiasmo e eles iam para fazer a obra. Eles saíam falando. Eles saíam anunciando. Você não vê Jesus colocando a mão na cabeça de alguém lá e fazendo... Eles falavam: vai, tua fé te salvou. Vai. Ou ele falou lá, ó, vai por toda essa... vai ser testemunho. E quantas palavras proféticas nós estamos recebendo hoje? Vocês acham que a palavra, talvez na nossa mentalidade, a palavra seja fraca, a palavra profética seja fraca? Essa semana eu estava vendo um negócio que eu fiquei assim, rapaz, se você for olhar para um lado, né, tem hora que tem umas polêmicas aí danadas que tem tanta linha que você fica meio assim, você não pode acreditar em tudo que você ouve.
você tem que ir para a palavra e tal. Mas você na Bíblia eu não achei, pesquisei, olhei, não vi. Em Jesus, em nenhuma reunião pentecostal, em nenhuma reunião de fogo. A reunião, quando desce o Espírito Santo, vamos dizer assim, ele não estava de corpo com os discípulos, desce o Espírito Santo. Aí, por quê? Por que na cabeça de muita gente, ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio, é um culto pentecostal dessa forma? Não dá para entender. Talvez, se muitas pessoas fossem em um culto pentecostal, que eu gosto, não estou falando mal não, estou falando só do entendimento às vezes das pessoas, que eu gosto, vim de uma raiz assembleiana e gosto. Talvez se algumas pessoas aqui fossem num culto pentecostal e alguém virasse para ela e falasse assim, ó, Deus tem um projeto na tua vida, Deus quer que você saia e faça discípulo, essa pessoa talvez ia pegar, ia sair fazendo. Aí às vezes o seu pastor fala para você, você não recebe, porque lá o culto era pentecostal. Nós precisamos abrir a nossa mentalidade, abrir que com isso, com essas coisas, nós deixamos de viver coisas profundas com o Espírito Santo, coisas profundas. Talvez vocês não saibam certas coisas que acontecem na igreja aqui, onde Deus tem trabalhado na vida de pessoas, onde não precisa só precisa de palavra e precisa do Espírito Santo. Só isso. Às vezes você não sabe aonde Deus está fazendo. Não é porque o pastor prega, não é porque o Nilo prega, não é porque eu prego, é porque Deus está fazendo na igreja. É porque Deus quer fazer sobre a igreja, pela igreja, porque Deus tem a necessidade de quê? Qual é o maior desejo de Deus? Que almas sejam salvas. Essa é o desejo do coração de Deus, querido. É que nós sejamos testemunho. Que nós sejamos testemunho. Mas olha só, como que eu e você vamos ser testemunho de algo que nós não vivenciamos? Como eu e você vamos falar de algo que nós não vivemos? Se qualquer coisa que falam contra nós nos aborrecemos. Qualquer coisa que falam contra nós nos aborrecemos. Qualquer coisa que falam contra nós largamos as coisas de fazer. Fazemos as coisas de qualquer jeito. Como? Estevão não foi assim. Por mais palavras malditas que ele recebia, por mais calúnia que ele recebia, por mais até chegar a um ponto igual ele chegou, de ser levado ao sinédrio, de ser apedrejado, ele não parou de fazer, ele não parou de falar. E nós, as circunstâncias da nossa vida, às vezes acontece, Estevão foi apedrejado, essa foi uma circunstância. Estou querendo trazer que o que nós vivemos hoje não chega nem aos pés, ainda não, na situação que Estevão viveu. Mas eu quero reportar, eu e você, para a nossa situação hoje, para a nossa vida hoje. Quantas vezes levantam-se pessoas contra você, contra a sua casa, para falarem mentiras, inventam histórias sobre você? Quantas pessoas, você vê falando de situações, cada um de nós aqui vive uma situação diferente, cada um de nós aqui tem os seus problemas, cada um aqui tem os seus problemas familiares, seus problemas pessoais, seu problema no emprego, cada um aqui,
Se eu vou perguntar a qualquer um aqui, todo mundo vai ter um problema. Uns vão ter um problema de saúde. Cada um aqui tem uma circunstância. E o que essa circunstância está fazendo com você? Ou melhor, como você está se portando diante dessas circunstâncias? Como você está se portando? Contra os falsos? Contra aquelas pessoas que falam mal de você? Eu não vou para lá. Essa semana eu vi. Nós temos que ter muito cuidado, e nós estávamos falando essa semana, não sei se era a Camila que estava conversando, estava falando, foi a Camila com ela. Falei, Miriam, nós temos que glorificar a Deus mesmo pela vida do nosso pastor, por algumas razões, por razões dele, primeiro, investir em nós, em relação a dar oportunidade para nós pregarmos, de não abrir o público para qualquer pessoa. Pessoas que chegam aqui para pregar, tal, se eu convidar, eu tenho que saber bonitinho como é que a pessoa é, se é ou se não é, eu tenho que conhecer, porque senão eu vou levar um nãozão pela cara. Não vai botar qualquer um para pregar, qualquer um que chega. Por quê? Essa semana eu estava falando uma situação que aconteceu, olha só para vocês verem. Uma pessoa que chegou com uma carteirinha de diácono em uma certa igreja, chegou com a carteirinha de diácono, falou, você é diácono e tal, tá bom. Aí eu conheci a pessoa normal, no mundo, conheci a pessoa no mundo, bebendo muito. Aí aconteceu uma situação, o parente do sul, uma cidade pequena, de me mostrarem a foto dessa pessoa, falou assim, aqui, você conhece essa pessoa aqui? Eu falei de você, estava falando de você, a pessoa falou que te conhecia. Eu falei, deixa eu olhar a foto. Aí quando eu vi a foto, eu falei assim, é diácono, lá na igreja. Diácono? Mas não estou falando da minha pessoa, não. Não, é assim. Me chamou para ser padrinho de casamento dele. Vai casar. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, agora o que eu faço? Entrego o cara ou não entrego o cara? Eu fui, falei assim, não é possível. Aí a pessoa, esse rapaz, fez um vídeo. Ele fez um vídeo vestido de drag queen, com sainha, blusinha apertadinha, maquiado, com cílios. Fez um vídeo assim e botou lá, lançou, botou no grupo lá, do pessoal lá, no grupo que eu participo lá, botou lá no grupo lá. Eu falei, não é possível. Aí esse vídeo eu peguei e salvei, falei assim, vou guardar esse vídeo aqui comigo, né? Guardei o vídeo e passou 2 semanas, a pessoa me chamou para eu ser padrinho dela também. O menino, como descobriu, ela falou assim, eu conheço ela, tá, me ligou e falou, poxa cara, vou casar, você não quer ser meu padrinho não, vou casar lá na igreja, fulano de tal. Quero não vou compactuar com mentira, não vou não. Peguei o vídeo e mostrei para a pessoa, falei, é a mesma pessoa, vê se é a mesma pessoa. Tá lá. Pessoa sendo diácono na igreja, fazendo vídeo vestido de drag queen, estava bebendo na rua, e estava lá e ninguém sabia. Aí quando a pastora, ainda bem que nem foi eu que mostrei, ela viu, foi chamar a atenção do cara e ele simplesmente falou com ela assim, vocês não tem nada a ver com a minha vida. Na minha vida eu faço dela o que eu quiser. Na minha vida eu faço o que eu quiser. Ela falou assim, você pode fazer o que você quiser, mas você está carregando o nome da minha igreja. Então assim, nós vemos que existem pessoas que têm a cara de pau de fazer isso.
Quer fazer? Beleza, vai fazer. Mas olha o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter. Líderes têm que ter de pessoas que chegam. Olha como nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Discernimento. Nós temos que pedir a Deus discernimento para nós conseguirmos enxergar esse tipo de coisa. Porque nós temos que entender que nós servimos um Deus que não é um Deus de bagunça. Não é bagunça. Por isso que o Evangelho, para muitas pessoas, está vergonhoso. Com situações que acontecem todos os dias nesse nível. Nesse nível. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar. Eu estava orando hoje, na parte da tarde, estava orando e estava pedindo a Deus: Senhor, eu preciso dessa graça que tinha em Estevão. Eu preciso dessa graça. Senhor, eu quero atrair as pessoas da forma boa. Eu quero atrair as pessoas com as minhas atitudes e com as minhas palavras. Eu preciso. Eu sei, Senhor, que eu erro. Eu sei que eu não sou uma pessoa simpática para atrair as pessoas assim só na simpatia. Assim, mas eu preciso. Se isso for uma coisa que precisa ser tratada em mim, que o Senhor trata isso em mim. Mas eu quero atrair as pessoas. Eu preciso atrair as pessoas. E nós vemos que, por mais que Estevão sabia ali que ele ia morrer, a hora que ele vê os céus abertos, aí que ele começa a não se importar com o que aqueles homens estavam fazendo, com a atitude daqueles homens. A hora que ele olha para o céu, os olhos fixos no céu, igual o texto fala, que ele vê os céus abertos, o Filho do Homem, Jesus, à direita do Pai, os olhos deles fixaram no céu. As pedras que caíram sobre ele, nenhuma delas tiraram o foco dele no céu. Sabe o que isso me ensinou? A partir do momento que o meu foco é o trono da glória, nenhuma fofoca, nenhuma dissensão, nada daquilo que falam sobre a minha pessoa, as mentiras que se levantarem contra mim, nenhuma delas vai me tirar do meu foco, que é Cristo. Nenhuma delas vai me tirar. Não vai ser uma palavra de alguém que eu recebi, não vai ser a circunstância da vida, do dia a dia que vai me tirar. A partir do momento que eu começar, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Querido, os céus vai se abrir sobre a sua cabeça. Só que nós temos a ferramenta, nós temos a chave e a porta está ali. Deus coloca na minha mão e na sua mão. Esse cara, está aqui a chave e a porta está lá. Mas a atitude de abrir a porta é minha e sua. Só que muitas das vezes nós não queremos abrir a porta. Nós até queremos abrir a porta, mas nós queremos que a porta venha até nós. Nós não vamos até a porta. Sabe por quê? Porque isso custou em Estevão. Na hora que ele viu os céus abertos, ele estava praticamente condenado a morrer ali. Ele viu os céus abertos. Na hora que ele estava disposto a morrer por aquilo ali. Ele estava disposto a morrer. Sabe o que acontece? Quando eu e você estivermos dispostos a morrer para o ego, para a mentira, quando eu e você estivermos dispostos, o céu vai se abrir.
quando eu estiver disposto a falar assim, ó, eu não, Senhor, tira de mim o ego, eu vou me humilhar. Senhor, tira de mim a mentira, eu não vou mais mentir. Senhor, tira de mim, Senhor. Ontem nós tivemos testemunhos lá de pessoas mulherengas, pessoas que eram beberronas, pessoas que eram mentirosas. Sabe por que hoje elas não são mais? Porque simplesmente elas decidiram morrer para a mentira. Elas decidiram morrer para o adultério. Elas decidiram morrer para a bebida, decidiram morrer para o vício. É o que nós temos que entender. Decidir morrer para aquilo que não agrada a Deus. Você vai ser um mártir. Você vai morrer em obediência ao Senhor. Mas você vai morrer por uma coisa que vai te trazer vida e vida em abundância. Queria convidar o Ministério do Louvor para subir aqui. E eu queria convidar você. Nós vamos cantar um louvor que toda a igreja conhece. Você não precisa olhar no telão, porque toda a igreja conhece o louvor. Então, eu queria que nessa noite é um louvor que está no meu coração, ó. Esses dias eu estava tomando café de manhã, depois de fiz a minha devocional, estava tomando café de manhã e eu ouço assim, praticamente todos os dias o louvor. Mas nesse dia foi diferente. E queria que você fechasse os seus olhos na hora que a gente estiver tocando. E você vai esquecer, querido, todas essas dificuldades que você tem vivido. Você vai, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser se ajoelhar aqui na frente, se você quiser fazer qualquer coisa, você faça. Mas assim, eu me prostrei por isso tudo que eu tinha estudado, que eu tinha visto, eu me prostrei diante do Senhor e pedi a Ele: Senhor, abre os céus sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor abra a luz do meu entendimento. Deus vai abrir a luz do seu entendimento. Você não vai olhar mais para essas coisas, porque você vai ver, você vai ter a experiência do Filho do Homem sentado à direita do Pai. Tem muitos estudos, muitas pessoas que falam que nesse momento Jesus estava de pé, olhando para a esteira. Jesus estava olhando para ele. Imagina o orgulho no coração de Jesus vendo Estevão por amor à palavra. E quando nós decidimos negar nós mesmos para viver aquilo que Deus quer, nós estamos morrendo por amor à palavra, por amor a Deus. Quero convidar vocês, coloquem de pé nessa noite. Será que esse é o louvor que Estevão cantou naquela hora? Será que esse é o louvor que estava na mente de Estevão naquela hora ali? Aleluia, Jesus.
glorificando a Deus. Nós estamos glorificando o nosso ego. Quando a mentira impera em nossas vidas, nós estamos glorificando a mentira. O nosso louvor não está sendo a Deus, o nosso louvor está sendo a mentira. Quando somos adúlteros, a nossa glória não está sendo para Deus, mas sim para o adultério. Está na hora, querido, de nós abrirmos mãos de todas essas coisas, de nós nos alinharmos nessa noite, nós nos alinharmos com os céus nessa noite. Que os céus sejam abertos sobre esse lugar, querido. Que os céus sejam abertos sobre esse lugar nessa noite. Que haja morte nessa noite. Mas que os céus se abram sobre nossas cabeças. E que nós venhamos ver o Filho do Homem à direita de Deus. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Senhor, toma nossos corações em tuas mãos nessa noite. Senhor, nessa noite, ó Deus, nós queremos morrer, Senhor, pelo nosso eu, do nosso orgulho. Oh Senhor, amado Deus, nós queremos, ó Deus, nos alinhar com o Senhor nessa noite. Senhor, a tua igreja precisa ser alinhada com o Senhor, meu Pai. Nós precisamos ser alinhados com o teu Espírito, Senhor. Não vivo mais eu, mas o Senhor é quem vive, Senhor. É a tua vontade que impera, Senhor, sobre a minha vida. É a tua vontade, Senhor, que impera sobre a minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse lugar aqui hoje, talvez você tenha sido convidado para estar aqui, ou talvez você veio por conta própria mesmo. Quero dizer para você, assim como esses homens tomaram atitudes,
Estevão, como muitos outros homens, tomaram uma atitude, uma decisão que transformou e mudou a vida deles. E mudou a vida de outras pessoas também. Você nessa noite tem a oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Eu não estou oferecendo você aqui essa igreja. Se você quiser ficar aqui e congregar conosco, vai ser um prazer ter você junto com a gente. Mas quem eu quero apresentar para você nessa noite é simplesmente aquele a qual Estevão viu à direita do Pai. Apresentar para você Jesus. Quero apresentar para você, perguntar para você nessa noite se você quer levar Jesus para a tua casa. Se você quer levar Jesus junto com você para casa nessa noite. Porque é isso que vai acontecer. Se você o aceitar e deixar ele entrar no seu coração. Não estou oferecendo a você doutrina, não estou oferecendo a você igreja. Porque a igreja não salva ninguém. O único que pode salvar é aquele que é autor e consumador de todas as coisas. Aquele que morreu lá naquela cruz, que entregou a vida dele por mim e por você. É Ele. É Ele que pode salvar a tua família. É Ele que pode restaurar o teu casamento. É Ele que pode te dar uma vida restaurada de paz. É Ele. É Ele. Quero convidar você que entrou aqui nessa noite, talvez pela primeira vez, se você quiser levar Jesus para a tua casa, querido, nós estamos oferecendo para você hoje. Se você quiser, quero convidar você, toda a igreja, ela está com seus olhos fechados. Toda a igreja está com seus olhos fechados, orando pela sua vida. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui tomamos uma decisão um dia. Cada um de nós aqui tomou uma decisão que transformou e mudou a nossa vida. Mudou a vida da nossa família, mudou a nossa casa. Nós sabemos a importância. Nós sabemos o que tem sido isso, a decisão que nós tomamos para a nossa vida. Nós temos visto e vivido o cuidado de Deus com cada um de nós. E nós queremos que você viva isso também. O cuidado, o amor de Deus, a proteção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você quiser, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar impetrando sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui, nós vamos estar
Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém, Jesus. Pastor, quer falar alguma coisa? O pessoal da cantina pediu para avisar que tem caldo de ervilha e canjiquinha e cuscuz. R$2. Aí, promoção. R$2, ó. Amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos estar orando. A festa é no céu, querido, nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos festejar aqui na terra também. Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Toda a honra, toda a glória, a tua igreja entrega a ti. O Senhor é o único digno de ser adorado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esses poucos momentos que estivemos aqui, Senhor. Mas, meu Pai, que durante a semana a tua presença, Senhor, venha pairar sobre a tua igreja. Senhor, que o Senhor venha nos alinhar, Senhor. Nos alinhar, mesmo cada um em suas casas, mas que venhamos ser alinhados pelo teu Espírito. Que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha, Deus, estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar nos incomodando, que nós vamos entender que nós recebemos uma palavra profética, que sobre nós há o Espírito Santo. Meu Deus, que nós devemos crescer, que o Senhor venha, Deus, colocar em nós, que venhamos ser pessoas cheias da tua graça. Aonde passarmos, ó Deus, venhamos atrair pessoas pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras.